Fala aí, galera, beleza? Pois bem, como prometido, estou aqui. Este é o vídeo de refutação ao MBL, parte 3, a respeito do que eles disseram sobre o Dr. Enéas. Neste vídeo trata-se da privatização da Telebrás, onde aquele rapaz, no minuto 4 e 5 do vídeo, disse de maneira absurda que foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil. Então, nesse dia, agora que você está vendo esse vídeo, pode ter certeza, você vai ter outra visão a respeito das telecomunicações, da importância das telecomunicações para a soberania nacional e o quanto esses caras do MBL são mentirosos e quanto eles trabalham de maneira sensacionalista, ignominiosa, mentirosa para os grupos financeiros e agentes financeiros do sistema financeiro internacional. Como eles foram criados por think tanks dos Estados Unidos, norte-americano, para destruir a nossa soberania nacional. Eu não sou anti-americano não, galera. Eu vi isso num próprio vídeo do MBL, onde eles estavam dizendo que foram criados por um think tank norte-americano. E por que seria norte-americano? E por que seria estrangeiro, para falar a verdade? Nesse vídeo você vai ver. E nesse vídeo aqui, com certeza, ele vai estar longo. Sim, é verdade. Eu vou tentar cortar ele o máximo possível para ele ficar mais curto possível e mais dinâmico. Porém, neste vídeo aqui, detalhadamente, eu falarei sobre a importância das telecomunicações, que vai mudar totalmente o rumo de como você pensa a respeito da soberania nacional e por que ela nunca deveria ser privatizada. Nunca, jamais. Então, nesse vídeo você vai entender tudo isso. Mais uma falácia do MBL refutada. Aliás, não só do MBL, mas mais uma falácia liberal e neoliberal totalmente refutada. Fora o vídeo, que vai estar longo e cheio de informações, tudo o que eu disser eu terei como provar, colocando aqui no comentário fixado e mais coisas ainda para você ler e ampliar mais ainda o seu conhecimento no assunto. Neste canal, sim, é verdade, os conteúdos são longos, tem mais de 20 minutos, é assim mesmo. Mas pelo menos você tem fonte, você tem respaldo, você tem contexto e você entende a respeito do assunto. Então eu espero que este canal sirva para você como um canal de estudo a respeito do nacionalismo e da verdade. Meu compromisso é com a verdade, é por isso que eu sou nacionalista. E pois bem, como eles são totalmente ignominiosos, como eles são enganadores, mentirosos, sensacionalistas, manipuladores de opiniões públicas, como eles pegam textos e tiram fora do contexto para apresentar e enganar vocês, assim como fizeram com o Dr. Enéas, pegando o Projeto Nacional de 1998, eu tenho aqui, eu vou ler as duas páginas aqui com vocês, onde o Dr. Enéas fala a respeito da privatização da Telebrás, coisa que ele não fez. Pegou no máximo uma linha ali, eu acho nem uma linha mais ou menos, um verso ali, e manipulou a sua opinião e você caiu que nem um patinho. Mas antes de pegar o Projeto Nacional do Dr. Enéas de 1998 e ler com vocês as duas páginas onde ele fala com clareza, categoricamente a respeito da privatização da Telebrás, antes eu irei explicar para vocês a importância das telecomunicações para a soberania nacional. Conversando com meu amigo Peterson Hageland, dou muito crédito a ele, porque ele me ensinou muita coisa e me passou informações a respeito das telecomunicações principalmente, e através dos artigos dele, que ampliei os meus conhecimentos, ele me passou informações muito importantes a respeito da soberania nacional, que eu vou compartilhar com vocês. As telecomunicações privatizadas, elas ferem diretamente na soberania da nação, porque elas são altamente estratégicas, pois elas cuidam de satélites, de telefonias e de fibra óticas, que hoje em dia também é de banda larga. Ora, o próprio nome já diz, telecomunicação. É saber o que está se passando dentro do país, do que as pessoas estão tratando. Pode-se localizar possíveis ataques terroristas, hackeamento de algum sistema muito importante. Ou seja, é totalmente estratégico. Tem que ficar na mão do Estado esse controle. Saindo da mão do Estado, é um ataque definitivo, direto à soberania nacional. Se nós entregamos aquilo que é estratégico, veja o senhor, petróleo, energia, subsolo e telecomunicações, nós estamos dando um passo para perder o que resta de soberania nacional.
Então, devagar de novo, quando o senhor se refere à privatização, sim, setores não estratégicos. O Estado não tem que ser dono da padaria, de jeito nenhum. Telecomunicações? Sem energia e telecomunicações São estratégicos. estratégicos. Para nós não há o que discutir. É claro que há pontos de vista contrários que nós respeitamos. Mas Siderurgia. Siderurgia, senhor, não temos mais o que fazer que já houve. Sim, já foi privatizado. O senhor está perguntando uma coisa que já ocorreu. Então, nada a ser feito. Mas nós o senhor seria contra? Teríamos sido radicalmente contrários. Não existe um país no mundo que se diz soberano e tem as suas companhias de telecomunicações privatizadas. O que se pode ter, na verdade, são prestadores de serviço de telefonia. Esses aí você pode ter vários, milhões de empresas privadas, não tem problema. O problema é deixar na mão de uma só empresa todo o controle do tráfego telefônico do país. Lembrando que a Telebrás nunca foi privatizada de fato. Ela foi extinta no governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, e foi recriada no final do mandato do Lula. Ela ainda continua pública e ela existe. E abaixo dela vem as agências reguladoras, que não regulam absolutamente nada, elas só servem para manter o monopólio. A ANEEL e a Anatel, elas não têm a funcionalidade que elas deveriam ter. Elas não deixam, elas impedem a concorrência legítima acontecer. Mas, por incrível que pareça, as telecomunicações daqui do Brasil, ainda elas têm a mesma boa visualização de que elas tinham no século XVIII, no século XIX, com a construção da malha ferroviária do país. Que considerava, é claro, que o destino de todo lugar, da nação inteira, estava conectado com as extensões ferroviárias do país, com as extensões dos sistemas ferroviários do país. E é exatamente por isso que era necessário construir uma malha ferroviária que conectava o Brasil de norte a sul. Então, com esse conhecimento, com esse entendimento, a gente já vê a importância que é a Telebrás no sistema, por exemplo, de plano nacional de banda larga, por exemplo. A magnitude que é a Telebrás. Para um imbecil liberal vir querer menosprezar essa empresa. O que nós não podemos esquecer, de fato, é que estamos dentro de um sistema com a questão central que controla totalmente a sociedade moderna. Será que você nunca parou para pensar, por exemplo, que em questão de segundos, quase simultaneamente, você conversa com pessoas via internet que estão lá do outro lado do mundo, em outros países. Você conversa com pessoas de outros estados aqui dentro do Brasil, em questões de segundos por WhatsApp, e tudo é monitorado por quem tem o monopólio do sistema de telecomunicação. No mínimo, isso é um controle de supremacia gigantesco, e isso demanda muito poder. É uma transferência de patrimônio. Agora você entende o desespero dessas empresas para querer o monopólio dos países em telecomunicação e porque o MBL defende com unhas e dentes isso tudo, porque é o fim definitivo da soberania nacional. E é o que o MBL apoia, é o que você apoia por tabela por não conhecer o assunto. É a perda definitiva da soberania nacional. Você por acaso tem alguma dúvida que o MBL é inimigo da pátria? Você tem alguma dúvida disso? Porque eu não tenho nenhuma. Eles estão aqui unicamente criado por um think tank norte-americano, internacional, grupos alienígenas, simplesmente para deixar os monopólios mais importantes que visam a soberania nacional, que têm a soberania nacional nas mãos de grupos de meia dúzia de agentes do sistema financeiro internacional. Isso tudo para manter esse sistema neoliberal que é podre. Na verdade, o plano de fundo para isso tudo, dessas empresas que querem esse monopólio, elas querem o controle do plano estratégico e econômico dessa rede. Ora, essa rede que oferta serviços do Estado, adivinha por quanto? Por 15 bilhões mensais. 15 bilhões, com B de burro, de bravo, de Bolsonaro, bilhões mensais. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Uma coisa muito importante que você tem que entender, você tem que colocar na sua cabeça a respeito da Telebrás, é que ela era holding. Ela era holding da União, não era nem do governo federal. E a importância de ser holding.
Você tem que entender o porquê ela era tão importante. Ela é tão importante porque em cada estado ela tinha uma subsidiária que abrangia estados inteiros. E isso, com certeza, no controle governamental e estatal, é um controle de soberania nacional. Mas aí você vai falar, Fabinho, tudo bem, eu entendi a importância, mas poxa vida, né? Naquela época lá todo mundo não tinha telefone, praticamente, né? Era a minoria que tinha telefone. Hoje em dia todo mundo tem, né? Quase ninguém, digamos assim, tinha telefone naquela época, né? Hoje todo mundo tem telefone, à vontade aí. Ora, mas é claro, antigamente as linhas eram tudo em ações das bolsas de valores. As coisas mudam. Hoje em dia é um aluguel que você paga. Você vai lá, você contrata a sua linha telefônica, liga... A sua linha não, porque a linha não é sua, né? É um aluguel. A linha é das empresas privadas. Você liga, no mesmo dia eles vêm aqui, instalam o seu telefone, é tudo um aluguel. Quando você não quiser mais, você vai lá e liga para eles e fala, não quero mais. É um aluguel, a linha não é sua. Simples assim. É um aluguel que você aluga para uma prestadora de serviço. E diga-se de passagem, né, galera? Os serviços dessas prestadoras de serviços privadas não são dos melhores, não. Não são. Não são mesmo. Ou você está aí contente, feliz com a linha da Claro, da Vivo e afins. Está contente? Eu não. Ou seja, galera, você entendeu a importância de um holding? E tudo que uma empresa privada quer é ser um holding que controla tudo, acaba com a soberania nacional e tem grandes poderes na mão. É por isso que o MBL e os liberais que entendem do assunto e trabalham para os alienígenas, digamos assim, eles defendem tanto as privatizações das telecomunicações e querem ser holdings. Não adianta nós falarmos em amizade entre nações. Não existe isso. Existem interesses. Sempre. Sem dúvida. Hoje em dia o que nós temos, na verdade, galera, são empresas de fachadas. Você vê 5, 6 empresas prestando serviço, mas o conselho de direção é único. É um conselho para um monte de empresas. Ou seja, eles vestem a empresa com o nome de fachada e que controlam um pequeno grupo. Essa que é a grande verdade. Tudo isso para enfraquecer a soberania nacional. Senhores, isso é extremamente dolorido. Aquilo a que todos nós assistimos é algo maquiavélico, é algo terrível, porque tudo é feito, vejam, senhores, de modo oficial. Agora me responda uma coisa, por que depois de tudo isso, houve vários ataques às redes de telecomunicações, às bases das redes de telecomunicações? Até mesmo dentro da internet. Invadiram aí e-mail de contas oficiais, e etc, etc, etc. Olha, galera, eu poderia parar o vídeo por aqui, que eu sei que ele está um tanto longo já. Mas eu não vou parar por aqui, não. Esses argumentos que eu apresentei aqui já servem de base para você ter uma ideia, mais as fontes que eu vou deixar aqui, eu estou deixando aqui no comentário fixado, dá uma olhadinha, para refutar qualquer argumento neoliberal que queira entregar o monopólio das telecomunicações ao sistema financeiro internacional, que queira privatizar tudo isso. Só o que eu apresentei até aqui já quebra todos esses argumentos para a privatização da Telebrás. Mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial apoderando-se das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Mas agora, como ele fez injustiça com o Dr. Enéas, se você quiser acompanhar, está aqui o PDF, 1998, aí o Projeto Nacional Dr. Enéas, você pode abrir aqui e acompanhar comigo a leitura para você ver que eu não vou pular parte nenhuma, aqui não tem sensacionalismo, não vou tirar e nem colocar uma vírgula do que está. Nós vamos ler junto agora as duas páginas onde o Dr. Enéas fala a respeito de maneira cirúrgica, trazendo dados incríveis a respeito da privatização da Telebrás. Pois bem, galera, chegou a hora da verdade. Vamos ler aqui o que esse infeliz não leu e não mostrou para vocês e manipulou a opinião pública. Páginas 75 e 76, beleza? Um pedacinho aqui da 77 também, tá bom? Se você quiser aí abrir o PDF e ler comigo, fica à vontade. Capítulo 16. A privatização do sistema Telebrás. Alguns dos principais bancos de investimento de Nova York
e mais um certo Banco Patrimônio foram os assessores, entre aspas, né, da República Federativa do Brasil na reestruturação, avaliação e venda do sistema Telebrás. Palavras deles mesmos em anúncio de página inteira nos jornais no 4/8 de 1998. O anúncio intitulou-se Telebrás, 22 bilhões de reais. A maior privatização da história da América Latina. Esse era o título, né? Mas esses 22 bilhões incluem 2,65 bilhões referentes à Embratel. Esta, ainda mais estratégica do que a Telebrás. Foi cedida, né, no leilão, entre aspas, né, no leilão, a MCI dos Estados Unidos. É essa que detém os circuitos por onde passam as telecomunicações, inclusive as pertinentes à segurança nacional. Portanto, todas as companhias em que a Telebrás foi desmembrada para a operação foram alienadas por 19,35 bilhões de reais, dos quais 40% à vista, isto é, 7,74 bilhões de reais, sem considerar facilitários admitidos e omitidos. Essa quantia é da ordem da que a Telebrás investiu em 1997. Atenção! Em um só ano, a saber, 7,5 bilhões de reais e com recursos próprios. Ela teve nesse mesmo ano o lucro de 4,5 bilhões e 58% dos 7,74 bilhões de reais, o faturamento anual foi superior a 20 bilhões de reais. Foram, entre aspas, né, vendidos 52% de cada companhia, ou seja, o controle delas foi transferido aos grupos estrangeiros. Somente a telefonia fixa do Norte e Nordeste, a menos rentável, foi passada a um grupo dito nacional, o qual ainda foi beneficiado com um deságio de 25%, pois o correspondente a isso será pago à BNDESPAR, do BNDES, associado ao consórcio. Quando unida e nacional à Telebrás, as tarifas dessas regiões podiam ser subsidiadas com os ganhos nas áreas com redes mais densas. A tendência agora é do subsídio ser pago pelo Tesouro Nacional, né, que já preenche dívidas. O que implica acréscimo nos lucros das donas do centro, São Paulo e Sul. Pode-se duvidar que as telecoms espanhola e portuguesa tenham escala mundial para manter o controle das empresas que adquiriram, entre aspas, no Brasil. A Telefônica de Espanha já estava, no momento do leilão do Brasil, emitindo notas no exterior, Floating Rate Notice, no valor de 1,5 bilhão, cerca de 1,8 bilhões, né, com B, de bravo, de reais. Ora, os 40% à vista para ficar com o controle da Telesp foram 2,3 bilhões de reais. Isto, na verdade, é aumentar a dívida externa brasileira, em troca de supostos investimentos diretos. E esses serão a base de continuadas transferências de recursos locais ao exterior. A Telecom portuguesa imediatamente estava procurando sócios no exterior, mesmo sem levar em conta que a parte do capital dos novos donos será obtido localmente. Os preços, entre aspas, né, da privatização da Telebrás são ridículos. E ainda mais ridículos se levasse em conta o potencial de crescimento da empresa. Operando em todo o país e num Brasil que não estivesse como está, sendo exaurido pela ação das transnacionais, déficits internos e externos, dívidas, desemprego, etc, etc e etc. Mais importante do que o já de si infame preço, tal como aconteceu com a Vale do Rio Doce, a questão principal é que, como esta última, a Telebrás e a Embratel, não tem preço. Não tem preço. Em primeiro lugar, por gerirem patrimônios vitais
vitais para a segurança nacional. Segurança nacional, soberania, segurança nacional, põe isso na sua cabeça. Em segundo lugar, por serem polos nacionais, agora dilapidados, de acumulação tecnológica. Esta agora concentra-se cada vez mais no exterior, a acumulação tecnológica. Não apenas o Brasil perde as mega empresas de comunicações e a Telebrás, que era a 10ª companhia no setor do mundo, mas empresas privadas nacionais, suas fornecedoras sendo alijadas no mercado. Elas perdem suas encomendas e fecharão dentro de pouco tempo, uma vez que os grupos estrangeiros controladores reservam o respectivo mercado para as empresas a eles ligadas. Todas as grandes mundiais atuam tanto nas telecomunicações como na área de tecnologia e, se compram de fornecedores, esses são do mesmo país. Todos os países que preservam sua independência têm adotado 3 tipos de estratégia, muito distinto do procedimento usado no Brasil. A. Evitam a privatização. B. Privatizam apenas parte do capital da empresa, mas não o controle de suas telecoms. C. Uns poucos que privatizam o controle só o fazem em favor de grupos nacionais, não internacionais, apenas nacionais. E mantêm o setor sob abrangente e firme regulação do Estado. Já a lei aprovada no Congresso Brasileiro em 1997 não detalha as regras nem assegura que exista obediência às normas genéricas. Antônio Albuquerque, dirigente da FITEL. E a universalização, entre aspas, dos serviços, como novos terminais telefônicos, acesso à internet para as escolas, oferta generalizada de telefones celulares, poderá ocorrer pelos artigos 81 e 82 da Lei LGT, custeadas não pelas empresas operadoras, mas pela União, Estados e Municípios. Marcos Dantas, entrevista à revista Caros Amigos, julho de 1998. Ademais, não se prevê a preservação do CPQD, o Centro Tecnológico do Sistema Estatal. Este se vê diante de 2 vias. A. Ceder, sem recompensa adequada para o país, a tecnologia acumulada e que produziu excelentes resultados. B. Extinguir-se com o tempo. Assim, vai se enfraquecendo também a capacidade tecnológica pública, ademais da privada. Política coerente com a geral, em prática no país, de suprir os empregos de alta qualificação para os brasileiros. Mais uma vez, a pressa em liquidar o que jamais deveria ser liquidado determinou prejuízos gigantescos ao país, que terá muitos problemas para um dia reaver o que é seu. Nessa pressa cometeram-se, além disso, ilegalidades, mais uma vez ignoradas, em função das pressões do Executivo sobre o Judiciário, ao qual foram submetidas pela sociedade pelo menos 158 contestações. Aí embaixo tem uma nota aqui, no finalzinho, né? Que está escrito assim, né? Entre parênteses. Este capítulo corresponde à transcrição de um texto escrito pelo ilustre, né? Grande nacionalista, professor Adriano Benayon do Amaral, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, sobre a privatização do sistema Telebrás, e que nos foi por ele gentilmente cedido. Adriano Benayon, eu vou falar dele aqui nesse canal ainda, grande nacionalista, grande braço direito do Dr. Enéas, do Prona, assim como Bautista Vidal, e Marcos Coimbra na época, né, que Marcos Coimbra parece estar meio louco, ultimamente eu ouvi umas coisas dele que não dá pra acreditar, cara, que é o Marcos Coimbra. Mas enfim, assunto para outro vídeo. Pois bem, galera, eu li inteiro isso aqui. Eu trouxe todo o contexto. Claro que os vídeos do MBL é coisa de poucos minutos, sensacionalismo barato e que manipula qualquer imbecil, manipula qualquer idiota. Então tá aqui
Grande Projeto Nacional de 1998, Dr. Enéas. Toda a verdade neste vídeo que ficou sim cumprido, porém verdadeiro, com contexto, com respaldo, com base, com fontes. E dá uma olhada no comentário fixado e amplie mais ainda as suas pesquisas. Está aqui, ó, todo o contexto, sem sensacionalismo, apenas a verdade. Agora, se você não conseguiu compreender, se você acha ainda muito boa a ideia de privatização e entrega das telecomunicações do nosso país, e acha que isso não vai ferir a soberania nacional, ou você tem problema cognitivo, ou você é um liberal, que na verdade para mim é a mesma coisa. Até mais, galera. Até o próximo vídeo.